Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata fazem 14 graus, o céu está nublado e o vento faz com que a sensação térmica seja de extremo frio que toma conta dessa semana de outono. Iniciando as nossas considerações, falamos sobre o clima. E justamente a chuva chega ao estado do Rio Grande do Sul a partir de hoje em todos os seus domínios e o tempo começa a mudar. Uma frente quente traz chuva e abafamento, tanto no noroeste quanto no norte e no sul. E o predomínio vai sendo do sol no final do estado. A nebulosidade aumenta e o tempo começa a mudar. A quinta-feira terá condições meteorológicas bastante distintas de uma região para outra. Com uma área de baixa pressão no norte da Argentina, vai gerando um fluxo de ar quente para o Rio Grande do Sul, organizando uma frente quente. A chuva atinge basicamente o oeste desde a manhã cedo de hoje e alcança o centro do estado e pontos do nordeste gaúcho, como os vales, a serra e parte da região metropolitana. No nordeste e no norte sobe o ar mais quente, o sol, as nuvens com a tarde abafada, não se descartando aí chuvas isoladas. As temperaturas devem ficar na casa dos 9 aos 19 graus e existem riscos de temporais isolados no final de semana na parte sul do Brasil. E amanhã nós atualizamos o clima do final de semana para você. Passando pela página esportiva e as atualizações através do Globo Esporte, hoje nós temos as informações da Libertadores da América. Na noite de ontem, o Deportivo Táchira atropelou o Always Ready da Bolívia e deixou o Colorado numa situação complicada no seu grupo. O time venezuelano goleou em casa por 7-2 e assumiu a ponta isolada, ficando perto da classificação. O Inter precisa ao menos empatar fora de casa com o Olímpia para seguir dependendo apenas de si mesmo para a classificação às oitavas de final. E justamente sobre esse jogo é que nós comentamos agora. Olímpia e Internacional de Porto Alegre, as escalações, os desfalques, o jogo que será feito lá no estádio Manuel Ferreira, na capital Assunção do Paraguai. O jogo é hoje à noite, às 21 horas, e tem transmissão pelos canais oficiais da Taça Libertadores da América. O Inter vai tentar quebrar o retrospecto de jogos fora de casa e alcançar pontos importantes que definem a classificação do Colorado para a próxima fase. A escalação estimada vem com Moisés, Vitor Cuesta, Lucas Ribeiro e Saravia na zaga, tendo aí o goleiro Marcelo Lomba sobre o tento colorado. O meio de campo conta com Tyson, Rodrigo Dourado e Edenilson. E na frente, Palácios, Yuri Alberto e Caio Vidal. Essa é a escalação esperada para o Colorado. Do outro lado do estado, na parte tricolor, o Grêmio vai à Venezuela encarar o Aragua pela Taça Sul-Americana. E as informações dão conta de que o jogo ocorre às 21h30 no Estádio Olímpico da Universidade Central Venezuelana, na capital Caracas. O Grêmio, que no jogo de ida aqui na Arena emplacou 8-0 contra o time venezuelano, embarcou com praticamente toda a escalação reserva. E vem aí com o goleiro Adriel, na zaga Bruno Cortes, Rodrigues, Paulo Miranda e Wanderson. No meio-campo, Fernando Henrique, Darlan. E no ataque, Ricardinho, Pepe, Jean-Pierre e Pinhares. Essa é a escalação do time reserva para o Grêmio nessa noite. A boa notícia para a torcida tricolor é que as pendências com a Juventus foram resolvidas e Douglas Costa está liberado para retornar ao time do Grêmio e o contrato está sendo preparado. O atacante chegará por empréstimo do clube italiano por uma temporada com renovação automática até o fim de 2023. Então, a torcida do Grêmio que aguardava o retorno, Douglas Costa voltará a vestir a camisa do Grêmio
Ele que é um atleta sempre solicitado pela alta qualidade técnica e agora trará experiência. Indo para as informações da nossa região, alguns avisos importantes nesse meio-dia. Começamos pela página do Facebook da professora Rosicler Maschio Giglioli, diretora do campus da Universidade de Caxias do Sul, aqui em Nova Prata, apoiadora do nosso programa. Nota de esclarecimento. Informamos que recebemos denúncias de que existem pessoas se apresentando na comunidade de Nova Prata como representantes da Universidade de Caxias do Sul, oferecendo cursos, pedindo informações e até mesmo dinheiro. Esclarecemos que essas pessoas não representam a Universidade de Caxias do Sul, tendo em vista que esse não é o procedimento utilizado pela UCS. Também avança dizendo que recomenda-se que, em caso de eventual abordagem desse tipo de situação, seja feito comunicado imediato à direção do campus universitário de Nova Prata. Informamos ainda que a Universidade de Caxias do Sul está tomando as medidas cabíveis sobre o assunto, informando as autoridades locais sobre essas ocorrências. E parece que a quinta-feira é tomada por uma série de avisos na região, porque a escola Caetano Polezelo, lá no povoado Rio Branco, também emitiu um comunicado, né? Atenção, senhores pais, sobre visitas de algumas pessoas que estão fazendo nas casas dos nossos alunos. Pedimos novamente que não recebam. Avisam seus vizinhos a não falar o nome das crianças e caso essa pessoa venha visitar de alguma forma, a favor ligar para a polícia no telefone 190. A Brigada Militar já foi avisada e estará realizando rondas pelas comunidades. Cuidem das crianças nas paradas de ônibus e não deixem seus filhos desacompanhados. Isso é lá no povoado Rio Branco, distrito de Nova Prata. Seguindo com as notícias também da região, outro aviso, mas esse é de outro viés. Nova Bassano e Serafina Correia terão testes de sirene ligados à PCH Caçador, que passa aí pelo Rio Carreiro. E as sirenes vão soar das 9 horas da manhã até às 18 horas da tarde. Isso faz parte de um programa de treinamento, então os moradores das duas cidades não precisam ter medo, a segurança da barragem está correta e é um teste de procedimento. Informação que também chega pela Rádio Estúdio, a nova remessa não será suficiente para imunizar a segunda dose da Coronavac de quem estava esperando em toda a microrregião. Por exemplo, os municípios de Vila Flores, Fagundes Varela, Cotiporã e Veranópolis precisarão de mais doses para completar as doses de Coronavac que estão em atraso. Assim como adiantamos no dia de ontem, que já ocorria na região metropolitana, agora as nossas cidades também estão sem o fornecimento total conforme havia sido prometido. Então a lista e a promessa de que a segunda dose de Coronavac iria zerar, ela não se concretizou e agora nós precisamos de novas doses para concluir a imunização dos idosos que já tomaram a primeira dose do imunizante através da Coronavac. Indo para as informações, em Bento Gonçalves, as notícias que a gente tem é que vai ser realizado um drive-thru da campanha do agasalho em Bento no próximo sábado. Foi definido na última terça-feira, no Complexo Administrativo, uma reunião que vai para a realização de uma campanha de arrecadação de agasalhos. A ação integra a etapa estadual da campanha do agasalho e tem como tema: ajude doando, a sua doação aquece um coração. A população pode participar doando agasalhos, roupas infantis, cobertores no próximo sábado, dia 22, na Via Delvino e na Avenida Oswaldo Aranha, em frente ao Corpo de Bombeiros, a partir das 8 horas da manhã. Seguindo com solidariedade e boas notícias da região, os colaboradores do Hospital Taquini doam mais de 0,5 tonelada de alimentos para o lar da cidade. Todos os meses, os colaboradores do Taquini Sistemas de Saúde têm direito a um incentivo individual, uma sacola econômica contendo aí equipamentos de higiene e também alimentos, né? Artigos de primeira necessidade.
Em maio, por iniciativa dos próprios profissionais da rede de saúde, foi criada uma campanha de arrecadação de doação desses itens para as comunidades carentes do município de Bento. Ao todo, foram doados mais de 0,5 tonelada de alimentos e produtos de higiene, que contribuem para a campanha dos colaboradores do Hospital Taquini, levando aí à comunidade necessitada doações que são extremamente importantes. Avançando pela Serra Gaúcha, nós vamos a Farroupilha e uma polêmica. O município farroupilhense pode perder a parte da sua área em divisa com a cidade de Alto Feliz. Uma disputa por uma área de terras na linha Caravaggio e na linha Boêmios poderão passar aí a pertencer a Alto Feliz. E a cidade de Farroupilha pode correr o risco de perder essa área de terras. Segundo informações, os moradores das localidades em questão não concordam com essa alteração e explicam aí que com a implementação do novo georreferenciamento, muitas propriedades correm risco de deixar de pertencer à Farroupilha pelo fato da localidade de Picada Feliz, que fica entre a linha Caravaggio e linha Boêmios, pertencer ao município de Alto Feliz. E a comunidade relata que já realizou um abaixo-assinado contra esta modificação e que os moradores aguardam um posicionamento oficial por parte dos administradores. Em Farroupilha também, a Unimed Nordeste amplia os atendimentos e a capacidade de leitos. Uma reforma e várias adequações foram realizados no centro cirúrgico, no centro de materiais e de esterilização e também no centro de endoscopia. A Unimed Nordeste inaugurou nessa última quarta-feira um novo centro cirúrgico do pronto atendimento em Farroupilha. Essa reforma iniciou em março com adequação estrutural, que compreende a ampliação do centro cirúrgico ambulatorial, do centro de endoscopia, além da adaptação do centro de materiais e esterilização, o que resultou no aumento de 3 para 5 no número de salas cirúrgicas, sendo uma delas direcionadas exclusivamente a exames endoscópicos. Falando sobre a ocupação e os números dos hospitais que começaram a crescer esta semana. Em Farroupilha, a taxa de ocupação da Casa de Saúde ultrapassa 124%. Os números de internações clínicas por coronavírus também registraram aumento no município. E de acordo com informações, o Hospital São Carlos emitiu também o aviso de que a situação ficou bastante complicada nessa semana. Então, somemos aí o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, o Hospital Taquini em Bento e o São Carlos em Farroupilha, que também noticiam aí uma crescente de procura e de internações. Falando da fé, o Santuário de Caravaggio, tradicional pela Romaria, vai fazer uma reza do terço em comunhão com o Papa. O Santuário de Caravaggio se uniu à iniciativa do Vaticano de rezar o terço todos os dias em comunhão com o Supremo Pontífice. A ação tem por objetivo interceder pelo fim da pandemia do coronavírus e acontece durante o mês de maio. Ao todo, 30 santuários ao redor do mundo participam da intenção. Diariamente, o Santuário de Caravaggio reza o terço às 18 horas e, por isso, passa a dedicar essa oração às ações do Papa Francisco para rezar aí pelo fim desta peste. Seguindo com as notícias, e nós vamos a Caxias do Sul. O município caxiense se organiza para receber as primeiras doses da vacina da Pfizer. Após o governo do estado divulgar os municípios do interior que vão começar a receber as vacinas, Caxias do Sul se organiza para acondicionar o imunizante e aplicá-lo. A Secretaria Estadual de Saúde e os conselhos municipais definiram a lista e assim o lote com 39 mil vacinas da Pfizer que chegou começou a ser distribuído. Segundo a titular da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, senhora Cláudia Regina Daniel, o governo ainda está em tratativas sobre a administração. Ela comenta que a coordenadoria já recebeu a primeira capacitação sobre o uso da vacina e o município de Caxias deve ter os primeiros cursos a serem realizados aos profissionais de aplicação durante o dia de hoje.
A vacina da Pfizer depende de um armazenamento e de temperaturas interiores fora do usual. No primeiro momento, o imunizante pode ser acondicionado em uma geladeira em temperatura de 2 a 8 graus, mas, caso necessite, também são solicitados super freezers, onde a temperatura fique na casa dos menos 60 até menos 80 graus. É uma mudança de procedimento exigida aí para se trabalhar com esse imunizante da norte-americana Pfizer. Falando em solidariedade, o Lar São Francisco recebeu uma doação de R$18 mil proveniente da campanha Troco Solidário da rede Multimercados. O Lar da Velhice São Francisco de Assis, que fica situado em Caxias do Sul, recebeu na última terça-feira R$18 mil provenientes da campanha Troco Solidário da rede Multimercados, localizados aí tanto no bairro Forqueta. Segundo informações, a quantia representa a soma de 2 anos de doações realizadas pelos clientes durante o pagamento com suas compras no supermercado. Aquela popular moedinha que você deixa no pote acaba virando essa forma de doação. E agora a notícia que nós recebemos pela tua Rádio Cacique e é uma notícia urgente. Vacaria irá decretar lockdown no próximo final de semana. O novo decreto municipal será publicado nesta quinta-feira, dia 20, e segundo informações, a cidade vai ter aí um fechamento das suas atividades. E devido às informações e uma série de reuniões com diversos órgãos buscando uma solução para frear a propagação do coronavírus no município e a partir da sobrecarga do Hospital Nossa Senhora de Oliveira e da Unidade de Pronto Atendimento, a Prefeitura determinou algumas restrições válidas pelos próximos 15 dias, entre elas o lockdown que será feito no próximo final de semana. Nas informações que nós temos na metade norte, em Vila Maria, a escola Sementinha do Saber recebe melhorias por parte da municipalidade. As mudanças aconteceram no bloco A da creche e a administração municipal realizou a colocação de uma grama sintética e também a colocação de novos brinquedos para as crianças. A grama pode ser aplicada em diversos lugares e foi colocada para dar maior aconchego e receptividade a quem retorna aos seus estudos. E uma boa notícia que nós trazemos vem do Planalto Médio. A Universidade de Passo Fundo desenvolveu uma pesquisa onde ficou demonstrado que o número de óbitos entre idosos vacinados acabou caindo drasticamente. Conforme a pesquisa, o perfil da contaminação, com base nos dados do mês de maio, revelou que casos registrados de pessoas de 30 a 39 anos chegaram a 31% do total. Já os idosos vacinados acabaram saindo da faixa de maior risco, dando aí aval ao prosseguimento da vacinação. Por última informação que nós temos neste bloco, um felino acabou atacando um agricultor no município de São José do Ouro, no interior de uma propriedade rural, né? Enquanto o agricultor fazia a colheita do pinhão, ele disse que não conseguiu presenciar ao certo qual era o animal, mas que algum bicho o atacou. E a guarnição da Patran acabou sendo acionada e foi até o hospital e constatou os ferimentos. Se trata de um felino da espécie puma, popularmente conhecido como leão-baio. Em conversa com o médico que atendeu a ocorrência, se verificou os cortes no corpo da vítima condizentes com unhas e dentes. O paciente acabou apresentando aí 4 ferimentos no couro cabeludo e diversas arranhaduras em membros inferiores. Policiais foram até o local do suposto ataque no interior de São José do Ouro, na comunidade de Marmeleiros. Em contato com a esposa, a mesma informou que seu marido havia saído da tarde e foi para o mato juntar pinhão e retornou todo machucado. As roupas do agricultor estavam vestindo ficaram totalmente rasgadas, sendo camisa e calça. No local do ataque, os policiais encontraram sangue pelo chão, porém não foi possível ver marcas ou pegadas do animal. Em conversa com a vítima, o mesmo diz que não viu o que lhe atacou, pois pouco antes ficou tonto e apagou por alguns instantes, e acordou com fortes dores na cabeça e nas pernas. O local do suposto ataque é de mata fechada
e de difícil acesso. Cuidado com o leão-baio se você for catar pinhão. Todo cuidado é pouco e esse fato não deixa de evidenciar esse tipo de ocorrência. Antes do nosso intervalo comercial, nós estamos na Semana Nacional dos Museus. A nossa equipe foi até o município de Veranópolis capturar imagens e impressões do Museu Municipal, que participa desse evento nacional através de uma programação virtual. Após o intervalo, eu retorno com as informações do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. A 19ª Semana Nacional dos Museus já iniciou e hoje estamos no município de Veranópolis, aqui na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa, onde também funciona o Museu Municipal. E vamos te contar quais são as propostas desta instituição para esta semana especial. O Museu Municipal de Veranópolis ele foi fundado em 1998 de uma parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal de Veranópolis, o Centro Cultural, junto às comemorações do Centenário de Emancipação Política de Veranópolis, que aconteceram em 1998. Foram desenvolvidas atividades culturais dentro de toda a programação do centenário e no dia do município, que é dia 15 de janeiro, foi inaugurado o museu com os acervos, os objetos coletados pelo Centro Cultural, higienizados e categorizados e colocados à exposição, tentando então reproduzir, tendo como narrativa os percursos e o cotidiano e a vida dos primeiros habitantes, dos imigrantes e dos colonizadores do município de Veranópolis. Com o passar do tempo, foram se sucedendo gestões, tanto da prefeitura quanto no museu. Nós continuamos, então, enquanto instituição, coletando acervos que sejam, então, representativos da cultura e da história do município de Veranópolis. O museu, ele é um espaço, que vai para muito além de colecionar objetos, de acumular coleções. Ele tem que ser sempre tido como um espaço de desenvolvimento humano. Então, eu sempre digo que uma pessoa, quando ela entra num museu e ela toma parte daquele espaço, daquelas exposições, e ela sai de lá ou pensando igual ou afirmando aquilo que ela já pensava, aí nós temos um problema, Então, o museu ele serve justamente para isso, para ser um espaço crítico da realidade, da história, da cultura, e para nos fazer refletir sobre aquilo que nós fomos enquanto sociedade, principalmente nos museus históricos, mas principalmente daquilo que nós somos na atualidade, A memória ela é sempre um fenômeno do tempo presente, nunca um fenômeno do passado. Então, acredito que dentro daquilo que se pode destacar da importância do museu seja esse, O papel que ele tem de educação junto à sua comunidade, uma educação não formal, não é uma educação que tem classes, colocadas em fila, não tem um quadro, não tem um professor ou uma professora, mas ele educa a partir do patrimônio cultural, ele educa a partir de experiências que não as da sala de aula. E também hoje no Brasil, nós temos mais de 4.500 instituições museais e elas representam um grande setor de desenvolvimento também econômico para o nosso país, seja pelos profissionais que atuam nessa área, pela geração de empregos diretos e indiretos, e seja também pela questão do turismo. Anualmente, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele lança uma temporada cultural chamada Semana Nacional de Museus. Essa temporada cultural, ela tem por objetivo justamente fazer com que os museus e as comunidades, as sociedades que os circundam, reflitam sobre o seu papel, sobre sua atuação, enfim, para que os museus pensem se eles estão atendendo a sua função social. Este ano, então, alinhado à temática do Conselho Internacional de Museus,
que é recuperar e reimaginar o futuro dos museus, nós desenvolvemos um projeto chamado Moonver Memórias e Perspectivas, que vai justamente ao encontro dessa temática geral, pois nesse ano nós implementamos o nosso primeiro plano museológico, que é uma ferramenta de gestão para os próximos 5 anos do Museu Municipal de Veranópolis. Então nós desenvolvemos esse projeto que teve como objetivos principais reconstituir a história do museu enquanto instituição pública, né, de preservação do patrimônio cultural, mas também da história desse edifício que nós estamos hoje, onde por mais de 50 anos funcionou a Sociedade Alfredo Chavense. Então, aqui aconteceram os eventos mais importantes, né, sejam eles políticos, sociais e de sociabilidade, né, das elites locais aqui da nossa região. E justamente então na ideia das perspectivas ou do reinventar, reimaginar os museus, nós viemos com uma proposta de apresentar à comunidade nossas próximas estratégias de gestão para os próximos 5 anos, então, e também propor, né, 4 bate-papos que são com pessoas profissionais que têm expertises em determinadas áreas, como gestão de acervos, patrimônio cultural edificado, experiências de atuação na pesquisa, documentação de acervos, enfim, trazer, né, para os nossos públicos questões internas, né, que são tratadas nos museus, que são do dia a dia, do cotidiano de trabalho, mostrar que o museu tem muito mais a fazer e dar em retorno à sua comunidade do que a exposição e do que a visitação. Então, o que acontece muitas vezes por trás da exposição não é de conhecimento dos leigos. Então, é justamente essa a nossa proposta, mostrar também que o museu é muito mais do que a exposição e que o objeto que está ali colocado. E então, ontem nós tivemos o lançamento da nossa exposição virtual, é a primeira exposição desse modelo lançada pelo Moonver, e ela trabalha justamente então com essa questão da história, da nossa edificação e da nossa instituição. E a partir de hoje, então, nós temos terça, quarta, quinta e sexta, os 4 bate-papos, então, que vão tratar de acervos fotográficos, gestão desses acervos, a história da fotografia. Então, para quem gosta desse tipo de material, fica a dica e o convite. E vai ser o professor Antony Tessari, lá da Universidade de Caxias do Sul, um professor super qualificado, faz doutorado lá na Universidade de Campinas, então trabalha também na gestão do Instituto de Memória Histórica e Cultural da UX, profissional super qualificado, como já comentei, e vai estar então dividindo com nós um pouco da experiência e do conhecimento dele e falando do acervo Eligio Parisi, que foi adquirido pelo Executivo Municipal no ano de 2012, e a Universidade de Caxias do Sul prestou a primeira assessoria, né, de tratamento dos negativos e das fotografias que estão hoje sob guarda do museu. Amanhã nós teremos um bate-papo com a Ângela Marini, historiadora, atua no Museu do Imigrante de Bento Gonçalves, e ela vai falar então um pouco da experiência da instituição deles, que é também um museu com uma trajetória mais consolidada, né? Ele foi fundado lá na década de 70 ainda, quando se faziam as festividades do centenário da imigração italiana. Então, essa é a proposta, eles mostrarem um pouco da instituição deles, que então já tem profissionais fixos nos seus quadros, então historiador e museólogo, e ela vai então apresentar um pouco dessa dinâmica para nós. Na quinta, a arquiteta, então, Pauline Felin, também da Universidade de Caxias do Sul, e ela vai trabalhar então com a temática do patrimônio edificado, da preservação, qual a importância dos municípios e das instituições museais também preservarem não só os objetos, mas preservarem o edifício, visto que muitos dos museus se encontram em edifícios históricos. E justamente, então, compreender que o edifício também pode ser pesquisado. Ele também precisa ser questionado, precisa ser tratado como um objeto, né, museológico. E na sexta, nós vamos ter um bate-papo com a equipe da Pantheon Patrimônio e Cultura, que foi a marca, né, que fez a assessoria do nosso plano museológico. Então são 3 museólogas
mestres em museologia, todas, né, oriundas aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vão explicar um pouco mais para a comunidade e mesmo para a nossa equipe sobre questões de plano museológico, das exposições de longa duração dos museus e das políticas de aquisição e de descarte. Porque muitas vezes, quando nós tratamos da questão do descarte, é uma coisa que assusta um pouco as pessoas. Né? Parece que a gente vai fazer uma fogueira na praça, né, queimando os objetos do museu, mas não é bem isso, né? É essa reflexão do crescimento equilibrado dos acervos, da manutenção versus crescimento, da capacidade de guarda, da representação do acervo, a missão do museu, enfim, essas questões, né, que podem ser acompanhadas pelos museus e pelas pessoas que trabalham em instituições de cultura em toda a nossa região. Então, nós ficamos de portas abertas, né, por vias virtuais, né, dado o momento adverso que a gente vive. Ressaltar que é nossa missão também estar em contato com os nossos públicos e promover o patrimônio cultural e a cultura junto à nossa comunidade e aos municípios da região também. Então fica o convite para todos participarem da 19ª Semana Nacional de Museus e da programação do Moonver, que foi pensada então de maneira a fornecer instrução, conhecimento para os curiosos também, né, que não propriamente atuem na área dos museus. Fica então o convite para acompanharem a nossa programação. Foi toda pensada de forma síncrona, de fácil acesso pelo Facebook do Museu Municipal de Veranópolis. Será compartilhado também nas redes sociais da Prefeitura. Contamos com a presença de todos. Carro Certo Automóveis. Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos: perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira. Confiança, Farmácia e Manipulação. Qualidade que você merece. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Nós retornamos ao vivo para você, trazendo as atualizações agora do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil e as notícias internacionais. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 14 graus e a sensação térmica está abaixo dos 10, porque temos o tempo nublado e uma certa nebulosidade marcada pelo vento forte que sopra de maneira gelada aqui no Rio Grande do Sul. Seguindo com as nossas notícias, nós vamos falar agora sobre o campo e as novas fronteiras que se abrem para a metade sul do estado. O trigo tem surgido como uma alternativa rentável para produtores da metade sul e tem se apresentado como uma forma vantajosa de plantio. Segundo informações, os desafios que o trigo sempre colocou para os cultivadores traziam sobre o seu manejo e ser aí uma erva um cereal delicado de ser plantado, correndo risco de interferências climáticas. Porém, após as modificações e as novas formas de plantio, há anos o espaço vem ganhando tempo aí com a plantio desse cereal que é muito procurado e o Brasil é profundamente dependente da importação de trigo estrangeiro. Ele vai muito além da produção dos grãos, sendo uma cultura que auxilia em diversos fatores, né? Com a otimização de máquinas e pessoas, traz uma diversificação da fonte de renda na propriedade e passa a não depender apenas da soja. Agronomicamente, ele é uma ótima palha de adubação, controle de ervas daninhas e pragas, deixando de ser aí um residual para a soja, relatam os especialistas. Seguindo com informações, agora falando da saúde, os grupos de trabalho do governo do estado, no dia de ontem, emitiram novos avisos para regiões e recomendam alertas ao gabinete de crise. Segundo informações, na noite de ontem, o grupo de trabalho emitiu novos avisos para algumas cidades. O que foi repassado é que o GT recomendou ao gabinete de crise 4 alertas: Palmeiras das Missões, Erechim, Santa Rosa e Uruguaiana, que se somaram às 5 cidades que já haviam recebido o alerta na última terça-feira. E os avisos foram destinados aí para a região de Bagé e Caxias do Sul, que receberam os comunicados e têm que começar a se preparar. Um abraço para a Lúcia Cassol Foscarini, que está nos acompanhando ao vivo na nossa live do Facebook. Seguindo com informações e também falando da saúde, a desocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul acabou parando e o número de internações estão subindo no estado. A média móvel de casos entrou em uma estabilidade novamente nessa última quarta-feira, após uma semana de queda. Especialistas alertam que o aumento no número de casos pode incidir em uma nova onda pandêmica, a exemplo do que aconteceu nos meses de fevereiro e março. Então, toda atenção é necessária. Sobre as vacinas e as informações do recebimento de novos lotes de Coronavac, diversas cidades receberam um número menor do que era esperado e a região metropolitana necessita do dobro do que foi enviado para completar a cartela de vacinação da segunda dose da Coronavac. Prefeitos de diversas cidades da região metropolitana, integrantes da Grampal, afirmaram que a entidade calcula cerca de 83 mil doses da vacina que sejam necessárias para completar o ciclo de imunização. Agradecendo o apoio da funerária Dec Giovanni, que nos apoia todos os meio-dias, seguimos com as notícias do estado. E sobe de 16 para 33 o número de municípios no Rio Grande do Sul que suspenderam as aulas presenciais. A medida está sendo tomada em função do avanço da pandemia, seja pela contaminação de alunos ou de professores. Na região das Missões, foram suspensas aulas nos municípios de São Luís Gonzaga, Porto Xavier, São Nicolau, 16 de novembro,
Rolador, Santo Ângelo e na Bossoroca. Caibaté, entre Juí, Eugênio de Castro, Mato Queimado, Roque Gonzales, Santo Antônio das Missões, São Miguel das Missões, Ubiretama e Vitória das Missões. Nos campos de cima da serra, são 10 cidades que já suspenderam as aulas. Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, IP, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes e também Vacaria, que inclusive vai decretar lockdown nesse final de semana. Carazinho, as aulas presenciais foram suspensas aí do 1º ao 9º ano. Rio Grande, Bagé, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo, as suspensões são pontuais em algumas escolas. E o governo do estado vai ao STF para regularizar a situação da vacinação dos professores. Nos comentários de Taline Opitz, pelo Correio do Povo, a mediação é buscada aí com o ministro Ricardo Lewandowski, que acolha o pedido do governador Eduardo Leite e abra a mesa de negociação para que legalmente os professores possam ser vacinados, suspendendo toda e qualquer contrariedade jurídica. Então agora a Procuradoria-Geral do Estado aguardará manifestações aí do STF. Falando em questões políticas, a notícia que chega hoje pela manhã por diversos portais. Uma investigação realizada pelo Ministério Público Federal pediu a quebra dos sigilos bancários de diversos funcionários ligados ao ex-deputado federal, agora licenciado, Darley de Deus, e secretário do Esporte e Lazer aqui no Rio Grande do Sul. Segundo informações repassadas por esse grupo de investigação, há indícios de que rachadinhas possam ter acontecido no salário dos funcionários que ocupavam o gabinete do deputado federal. Segundo informações, a Procuradoria-Geral da República investiga o recolhimento e o destino irregular de parte dos salários de assessores no gabinete do deputado Darley de Deus, do PSD, atual secretário do governador Eduardo Leite. A prática é conhecida como rachadinha e pode ser enquadrada como crime de peculato com pena de até 12 anos. Após a realização da entrevista, ainda não houve a manifestação aí do licenciado deputado federal, atual secretário do Estado. Se ele se manifestar, nós traremos para você nas próximas edições. Na metade sul, um crime acabou abalando a cidade de Pelotas. Um policial militar, ao tentar impedir um assalto, foi alvejado e morto no sul do estado, um assalto em um supermercado. O soldado da Brigada Militar, William Santos dos Santos, que estava de folga, estava no local fazendo compras e reagiu à abordagem dos criminosos e acabou sendo baleado. Seguindo com as informações, também outro acidente incomum, um homem acabou se chocando contra um trem em movimento, acabou tendo a perna e o braço amputado na cidade de Teutônia. A vítima caminhava sobre a linha férrea no momento em que foi atingido. E uma mulher acabou perdendo R$125 mil no golpe do cartão clonado na cidade de Venâncio Aires. Segundo informações, o golpista se passou por uma funcionária da empresa responsável pelo cartão de crédito da vítima e ela acabou aí tomando um golpe de R$125 mil. Ela tem 61 anos de idade, né? E esse fato ocorreu na última quarta-feira. E boas notícias que nós temos para a região metropolitana: a maior fabricante de pão de alho do Brasil vai expandir as suas operações em um investimento superior a R$20 milhões, vai abrir uma nova linha de produção em Gravataí. A Marsala Alimentos, que atualmente é a maior indústria de pão de alho do eixo sul do Brasil, confirmou que vai expandir as suas operações e uma nova planta produtiva vai ser construída com quase 3 mil metros quadrados. As notícias do Brasil que nós temos destaque: o setor produtivo agropecuário está impactado com o preço do milho, que vem atingindo patamares recordes e sem precedentes. Alguns grupos atestam que poderão ficar sem a ração necessária e vão parar parte da sua produção devido ao preço da commodity.
Por isso, nessa semana, acionaram os órgãos do governo federal e estão pedindo a liberação do milho dos Estados Unidos para tentar reduzir o preço e ampliar sua disponibilidade de oferta no país. A importação depende de uma liberação do CTN Bio, já que variedades americanas não estão autorizadas no Brasil e a tentativa é baixar o preço da commodity. O consumidor pode acompanhar o serviço de telefonia móvel em todo o país através de uma plataforma disponível. É o painel Cobertura Móvel que permite ao consumidor procurar e verificar a existência do sinal 3G ou 4G ofertado pelas operadoras nos municípios. O painel passou a ser ofertado neste mês pela Agência Nacional de Telecomunicações. Notícia que chega agora, pertinho do meio-dia, o estado do Maranhão confirmou o primeiro caso de contaminação de coronavírus a partir da cepa indiana no país. A informação veio hoje no final da manhã e é o primeiro caso confirmado. Os contaminados são 6 tripulantes do navio Shandong Dazi, que veio da África do Sul e foi fretado pela companhia Vale para entregar minério de ferro em São Luís. A confirmação foi em entrevista coletiva dada pelo secretário de Saúde, Carlos Lula, e pelo presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Segundo ele, 6 dos 24 tripulantes fizeram o teste pelo Instituto Evandro Chagas e resultou positivo para a variante indiana, que é conhecida como B1.617.2 de alta transmissibilidade. Nessa manhã, na retomada dos depoimentos na CPI da pandemia no Congresso Nacional, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acabou culpando o governo do Amazonas pelo colapso no estado. O ex-ministro afirmou em seu depoimento que a administração amazonense não se atentou à falta de oxigênio e ainda fechou o hospital de campanha em Manaus. Houve bate-boca, troca de acusações e toda aquela sequência que estamos acostumados a acompanhar nessa CPI da pandemia. Nas notícias que são atualizadas aos brasileiros que estão aguardando vacina, as gestantes estão sendo orientadas a terminar o seu estado puerperal antes de retomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca. Em orientação dessa manhã, o Ministério da Saúde pediu que todas as gestantes aguardem o término da sua gestação, bem como o fim do estado puerperal para aplicação da segunda dose. A diretriz foi alertada após 2 gestantes terem complicação e vierem a óbito por terem tomado o imunizante da Universidade de Oxford. A boa notícia que traz esperança é que um bebê catarinense nasceu aí com anticorpos para o coronavírus. Após a mãe ser vacinada da primeira dose, nas 34 semanas de gestação, o bebê acabou nascendo, aos 40 dias de vida. O bebê Henrico, que você vê na foto, já possui anticorpos contra a SARS-CoV-2 e está protegido. Torçamos para que eles sejam permanentes. Produtos voltados ao combate da pandemia têm isenção de impostos e taxas até o final do ano. A Camex prorrogou o prazo que acabaria no fim de junho. 628 produtos usados no combate à pandemia têm imunização total de impostos, conforme a Câmara de Comércio Exterior, que prorrogou o prazo de vencimento dessa medida de isenção fiscal. E o destaque do nosso editorial de hoje ocorreu na Espanha e está ocorrendo nesse momento. A maior crise migratória desde a Primavera Árabe. Douglas vai passar as fotos para nós, é do jornal El País, a publicação espanhola. 8.000 imigrantes que chegaram a nado em Ceuta, que é uma província pertencente ao governo espanhol, e criou uma crise diplomática com o Marrocos. Milhares de pessoas provenientes do país africano chegaram à fronteira litorânea da Espanha na última terça-feira.
Crianças, mulheres, adolescentes chegaram em massa e geraram uma crise diplomática. O exército espanhol foi acionado para socorrer as pessoas. Muitas chegaram a nado nas praias, tentando buscar alternativa de vida. A temperatura da água e o mar gelado fazem com que aí a situação seja desesperadora. Uma criança, um bebê de pouco mais de 60 dias acabou sendo salvo por oficiais. As pessoas tentam se reunir em embarcações improvisadas para tentar atravessar o estreito entre Ceuta e Gibraltar. E a situação ficou fora de controle e a crise está longe do seu final. A indústria farmacêutica mundial, em comunicado conjunto, lançado aí por várias federações norte-americanas e europeias, pede agilidade dos governos para a distribuição de vacinas. Segundo as instituições com sede na Europa e nos Estados Unidos, elas dizem que podem produzir até 11 bilhões de doses de vacinas até o final de 2021, né? E estão aí com 2 bilhões no final desse mês. E é o suficiente para vacinar toda a população mundial. As federações farmacêuticas pedem agilidade dos governos na aquisição e na distribuição dos imunizantes. E nós também pedimos. E o nosso encerramento, nós vamos ao continente gelado. As notícias dão conta de que o maior iceberg do mundo se desprendeu da plataforma da Antártica e está à deriva. Um bloco de gelo de 170 quilômetros de comprimento por 25 de largura está navegando pelo mar Antártico e a temperatura da Terra subiu mais de 1 grau desde a era pré-industrial e aí vai fazendo o derretimento das geleiras. Sendo essas as notícias que nós tínhamos para você, vamos nos despedindo, desejando uma ótima tarde de quinta-feira. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã com as principais notícias para o seu almoço. Um abraço para Salete Toscan e para Daniele Corso que estão nos acompanhando. Eu volto na sexta-feira. Uma boa tarde.